Você tem dificuldade de alcançar algum objeto depois do AVC? Você tenta fazer, mas o seu corpo inclina, você tem muita dificuldade e você não consegue realizar esse movimento de alcance? Nesse vídeo eu te dou 2 dicas que podem facilitar muito o início desse movimento e são fundamentais para propiciar um movimento de alcance mais efetivo. Meu nome é Ludmila Toni, eu sou fisioterapeuta e especialista em fisioterapia neurofuncional e atuo há 20 anos na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Antes mesmo de assistir esse vídeo, comente, curta aqui, fale sobre você, de onde você é, se você teve AVC, como é que foi. A sua participação é muito importante aqui e ela ajuda sempre a guiar aqui o trabalho e a produção de conteúdo que a gente faz exclusivo para você que teve AVC. Você teve um AVC e tem dificuldade em realizar esse movimento de alcance mesmo, de pegar alguma coisa lá na frente. E essa é uma queixa muito comum da maioria das pessoas que tem algum comprometimento de braço, de mão após o AVC. E é o que a gente precisa avaliar, entender o que está acontecendo para a gente poder treinar da forma mais efetiva. Antes mesmo da gente pensar em pegar alguma coisa, a gente tem que considerar que são necessários 2 movimentos amplos, vamos dizer assim. O alcance, que é você alcançar determinado objeto, e a pega, a apreensão. São 2 movimentos diferentes. E a gente pode ter vários tipos de alcance e a gente pode ter vários tipos de pegas. Então eu posso ter um alcance, por exemplo, de um objeto próximo aqui ao meu corpo, e aí eu vou precisar fazer um movimento específico do braço. Eu posso ter um alcance no comprimento do meu braço, que se o objeto estiver aqui no mesmo comprimento do meu braço total. Eu posso ter um alcance de um objeto que vai além do comprimento do meu braço, ou seja, que eu tenho que ir um pouco mais para frente. Eu posso ter um alcance à frente do meu corpo, eu posso ter um alcance lateral do meu corpo de um lado ou de outro, eu posso ter um alcance um pouco mais alto ou eu posso ter um alcance um pouco mais baixo, quando eu quero, por exemplo, alcançar um sapato. Então existem várias formas de alcance, assim como existem várias formas de apreensão. Então uma coisa é eu pegar um objeto como esse aqui, cilíndrico, a apreensão da minha mão vai ser mais ou menos dessa forma. Outra coisa é eu pegar algum objeto menor, por exemplo, essa ficha. A apreensão vai ser mais com as pontas dos meus dedos. Se eu pegar um objeto ainda menor, estou aqui no meu dedo com um grão de feijão, a minha apreensão vai ser diferente. Se eu pegar uma chave para virar numa fechadura, a minha apreensão vai ser diferente. Se eu pegar uma colher, a minha apreensão também vai ser diferente, vai ser com os dedos se posicionando de forma diferente. Então, a primeira coisa que a gente precisa é identificar literalmente o que é importante para você, qual tipo de alcance que você necessita, qual tipo de apreensão que você quer, o que você quer. Você quer comer, você quer escrever, você quer pegar um pote cheio, vazio, o peso também do objeto que você vai pegar vai influenciar. Mas antes de tudo isso, existem, vamos dizer assim, pré-requisitos que você precisa ter para realizar o alcance, por exemplo. Hoje eu vou falar especificamente do alcance. Então, o primeiro deles não são todos que eu vou falar aqui hoje, mas são alguns que já vão poder te ajudar aí para melhorar esse movimento de alcance. Então, o primeiro deles é o ombro e para frente. Então, toda vez que a gente vai alcançar alguma coisa, a gente posiciona o nosso ombro um pouco mais para frente. Eu vou mostrar aqui de lado para vocês. Então, na hora que eu vou pegar alguma coisa, o meu ombro vai para frente. Se eu mantiver o meu ombro atrás, vai ser mais difícil de eu conseguir pegar alguma coisa. Tenta fazer isso aí com o seu lado menos acometido, um lado que não tenha sequela. Tenta travar o ombro lá atrás e tentar pegar alguma coisa. Você vai ver que vai ser muito mais difícil. Então a gente precisa fazer esse movimento. Esse movimento é curto, é pequeno, mas ele é fundamental para que o início do movimento de alcance seja eficiente
E aí, se a gente começa certo, a gente tem mais chance de ir evoluindo mais certo até realmente alcançar aquilo que a gente necessita, tá? Então, uma das formas... Então, tente primeiro fazer esse movimento aqui para frente, vê se você consegue. Se você não conseguir fazer esse movimento, imagine que esse é o lado mais acometido e esse é o lado menos acometido. Você tem boa mobilidade desse lado e desse lado nem tanto. E aí você vai pegar a sua mão, que tá legal, que você consegue fazer esse movimento, e trazer, ó, esse ombro ajudando com a sua mão. Você pode tentar fazer. Então, se você perceber que você consegue fazer só um pouco, a mão pode entrar te auxiliando nesse movimento à medida que você não consegue ir mais com esse ombro à frente. Não precisa ir com o ombro lá embaixo, porque isso ninguém faz, a não ser que seja um alcance muito para baixo. Se esse for o seu objetivo, eu quero alcançar alguma coisa no chão, então o seu ombro vai mais para baixo, né? Então, você pode tentar já colocar o objeto, o seu alcance é aqui na frente, né? Então, eu quero alcançar essa colher, por exemplo. Tá? Então, meu alcance é na frente. Então, eu posso ir na frente, na altura do meu peito aqui. Então, eu não preciso ir tão baixo com o ombro. Eu vou mais um pouco para frente com o ombro. Ó, e aí, você pode auxiliar. Se você conseguir já posicionar a mão um pouco mais para frente, ó, ela pode ajudar a fazer esse movimento do ombro. Se você colocar a sua mão em alguma superfície que dá para deslizar com mais facilidade, você tiver já alguma ativação do braço, então você pode ir tentando essa ativação logo depois que você ajuda nesse movimento do ombro. E aí você pode me perguntar quantas vezes que eu faço isso? Não existe uma regra de número de repetições. O que a gente precisa é que priorizar é a qualidade e não a quantidade. Então, a partir do momento que você treina esse movimento e aí daqui a pouco você não precisa mais fazer o movimento com a ajuda da mão, então isso você já teve um ganho aí na qualidade. E aí você tenta uma vez, tenta duas, na terceira vez você já acha que o corpo precisou ir muito ou você precisou fazer muita força, dá uma parada porque a qualidade diminuiu e aí você vai ter que voltar e treinar mais um pouco. E um outro pré-requisito que também é importante, assim como essa questão do movimento do ombro, é o posicionamento do seu corpo. Então, se você está posicionado com o tronco muito para trás, então vamos pensar assim, olha, a gente tem o nosso quadril, né, em relação ao nosso bumbum, vamos dizer assim, e o nosso ombro. Então, se o seu ombro estiver muito para trás do bumbum, tá vendo? O meu bumbum tá aqui nessa linha e o meu ombro tá aqui. Então, para começar a fazer o alcance, eu tenho que primeiro chegar o meu tronco para frente, para aí depois fazer o alcance. Então, o ponto de partida, o ponto inicial seria a mesma linha entre o ombro e a região do quadril, do bumbum, para que você não precise ter um esforço muito grande para fazer o alcance. Então, se você já senta com um pouco mais para trás, treine primeiro só essa projeção do seu centro de massa para frente. Isso quando a pessoa está muito para trás, a gente fala que o centro de massa corporal dela está muito para trás. Então, a gente precisa manter esse centro mais alinhado, do jeito que eu estou aqui. Então, isso é preciso treinar. Se você não consegue, vai ser mais difícil você alcançar. Então, teste aí com o seu lado também, melhora aí o seu lado menos acometido. Joga o ombro para trás, joga o corpo para trás, o ombro para trás, o bumbum e tenta alcançar. É muito mais difícil do que quando você parte da posição do tronco mais alinhado. E se você não consegue manter esse tronco mais alinhado, você pode treinar esse movimento até chegar no alinhamento do ombro com o quadril. E se você for pegar alguma coisa que está numa posição, num comprimento maior do que o comprimento do seu braço, ó, o comprimento do meu braço está aqui, tá? Meu braço está esticado aqui e minha mão esticada, o comprimento é aqui. Se eu quiser pegar alguma coisa à frente do comprimento do meu braço, eu tenho que jogar o meu tronco para frente. Todo mundo faz isso. É essa forma que a gente faz, típica, normal, vamos dizer assim. E aí, se você tá lá para trás, você vai ter que jogar ainda mais o seu tronco para frente. Então, você vai precisar treinar esse movimento além
do seu bumbum, além do seu quadril. E se você já parte de uma posição muito para trás, isso vai ficar cada vez mais difícil e, consequentemente, mais difícil vai ser o seu alcance. Então, essas são duas dicas, tá? A questão do movimento do ombro para frente e a questão do tronco alinhado, ombro com quadril, que você já pode treinar antes mesmo de treinar o alcance, né, efetivamente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Espero que tenha te ajudado. Espero que você possa fazer aí na prática e comentar aqui como é que foi, para dividir com a gente aí a sua experiência. No mais, eu tô aqui sempre falando de AVC para você. Até a próxima!